ela nem mesmo exista mais. Você está apenas vendo o seu brilho, porque essa estrela soltou o seu brilho que você vê hoje. E dependendo da distância que ela tiver, a 25 mil anos-luz da Terra, a 2 bilhões de anos-luz da Terra, a 2 bilhões de anos-luz da Terra, ou seja, você está olhando para uma estrela, você está vendo ela, mas é apenas o brilho que ela emitiu há um certo tempo atrás. Ou seja, você está olhando para o passado. Sim, e se há uma estrela hoje viva e ela soltar o seu brilho, dependendo da distância que ela tiver da Terra, ela vai demorar muito tempo para chegar aqui e você vê isso. O que eu estou tentando dizer? Antes que as coisas aconteçam aqui, tudo tem acontecido lá, está escrito nas estrelas. Sim, e o profeta pregou, penso que uma pregação, irmão Paulo, se eu não estiver enganado, acabou 128. E o profeta desvenda aí os mistérios dos zodíacos. E você vê que tudo está de acordo com o que Deus escreveu nos céus. Por quê? O homem pode mexer nesta Bíblia aqui. E há centenas de Bíblias diferentes, com centenas de versões diferentes. Sim, com vários tipos de livros diferentes. Uma tem 39 livros, a outra tem 66 livros, a outra tem 73, a outra tem 81, a outra tem 61, a outra tem 5 e assim por diante. Mas aquela Bíblia que está lá no céu, ela nunca foi mexida, ela não pode ser alterada. É a palavra de Deus. Então, tudo que nós estamos vendo aqui é o que já aconteceu em outras gerações e tudo isso também estava escrito nas estrelas do céu. Agora, quando você olha para o que está acontecendo, um profeta mensageiro vem com a mensagem do céu. É por isso que a sua profecia é a exata verdade. Agora, irmão Paulo, os inimigos da mensagem, os inimigos do profeta, inventaram uma falsa profecia e colocaram como se aquilo fosse o profeta que tinha dito, e espalharam essa profecia por todas as partes. Eles querem que o profeta também seja um mentiroso, como o seu Zé de Macedo. Eles querem que o profeta Caco Filipe seja um mentiroso como Valdemiro Santiago, ou como Silas Malafaia, ou como TB Joshua, ou como Eli Soriano. Eles querem que o profeta Caco Filipe seja um mentiroso como esses pastores branamistas, Joaquim Gonçalves, Vanderlei Pereira de Lemos, Osmar Rodrigues, César Augusto. E o profeta, sendo verdadeiro, nunca dirá uma única falsa profecia. Todas as profecias que o profeta de Deus já disse, aquelas que ainda não aconteceram, estão encaminhadas para acontecer, como essa que nós citamos aqui, sobre a economia dos Estados Unidos, da América e para o Oriente. Sim, e o profeta também disse, irmão Paulo, que os homossexuais que está a desfilar aí, lá em Israel, eles tomarão o controle da coisa. Sim, estamos caminhando para isso. Agora você vê, irmão Paulo, que tudo é uma repetição. Estamos a viver exatamente o que os filhos de Deus viveram em outras épocas, quando Deus tinha um profeta lá. Agora, há um mistério aqui, irmão Paulo, que só é possível explicar por meio da predestinação. Pessoas de diferentes raças, de diferentes classes sociais, sim, de diferentes graus de escolaridade, todas vão ouvir um profeta. E alguns saem de lá dizendo que esse profeta é verdadeiro, enquanto outros ouvem as mesmas palavras e vê os mesmos sinais, os mesmos milagres e prodígios, e ele sai de lá dizendo que é um falso profeta. Não aconteceu isso também em gerações passadas? Sim. Pessoas foram ouvir lá Jesus de Nazaré, e um Zaqueu, uma mulher samaritana, uma Maria Madalena, um ladrão da cruz, e um Pedro, um João, e dentre outros, disseram, este homem é o Cristo, Filho de Deus. Mas enquanto outros estavam lá, ouvindo as mesmas palavras, vendo os mesmos sinais, diziam, este homem é um falso profeta, ele é um herege, ele até está a condenar as nossas igrejas, os nossos sacerdotes. Quem pode condenar os nossos homens de Deus? Quem pode falar contra os ungidos de Deus? Não sabiam eles que aqueles sacerdotes não eram ungidos de Deus. Assim como hoje, estes homens que estão sobre a terra, quando eles nos ouvem falar que todas essas igrejas são portas para o inferno e todos esses líderes religiosos são servos de Satanás, logo eles dizem, você não pode tocar nos ungidos de Deus. Você não pode tocar nos servos de Deus. Tenha cuidado, você está falando contra os servos de Deus. Eu estou de acordo, irmão Paulo, que não podemos tocar nos ungidos de Deus de acordo com o Salmo 105, versículo 5. Não toqueis nos meus ungidos, não fazei mal aos meus profetas. Sim, eu estou de acordo. Não podemos tocar nos ungidos de Deus.
Mas quem dentre esses, nessas igrejas, é ungido de Deus? Diga-me um só, o nome de um só que é ungido de Deus. Eu não sei, eu não conheço nenhum. Todos estes homens têm sobre eles uma unção de Satanás, que eles acreditam ser o Espírito Santo, para cumprir as profecias da Bíblia. E uma delas está em Mateus 24, 24. Irmão Paulo, se as pessoas não for humildes para ir ler o livro do profeta Cacau Filipe e pedir a Deus para lhes ajudar, entender e crer nesse profeta, essas pessoas continuarão na sua cegueira, na sua ignorância. Mas também há um ponto aqui, irmão Paulo. As pessoas têm que parar com os seus pecados. Um homem não pode continuar com a sua sodomia, mesmo que seja com a sua esposa, colocando a boca no sexo de sua mulher, colocando a mulher na posição de uma cadela para se deitar com ela. O homem não pode fazer estas coisas e quando um profeta falar, ele vem questionar esse profeta. O homem não pode fazer todas essas coisas que as pessoas fazem sobre a terra, no sentido de pecado, e ainda querer questionar um profeta. O correto seria as pessoas dizer, ó Deus, se é eu que não estou entendendo, se é eu que não entendo o que este homem diz, ajuda-me para que eu possa entender. Abra os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa entender o que esse Cacau Filipe diz, para que eu possa ser salvo. Porque o objetivo de um filho de Deus sobre a terra é a salvação, irmão Paulo. Se nós estamos aqui e nós não nos preocuparmos com a nossa salvação, do que adianta a vida? Do que adianta a nossa vida e todo o nosso sofrimento na terra se não é para ser salvo? Se depois disso tudo estará perdido. E a salvação só é possível por meio de um profeta vivo sobre a terra. Irmão Paulo, o irmão está com a palavra. Amém. Então, nós, nesta tarde, convidamos você a ler o livro do profeta Cacau Filipe, para que você possa, então, abrir o seu entendimento e não perder essa maravilha ao qual Deus está enviando sobre a terra. A cada dia que passa, muitos estão aí aceitando a mensagem, outros estão olhando e lendo. Eu acredito que nesse momento tem pessoas lendo o livro do profeta Cacau Filipe e estão entendendo o que realmente está acontecendo. E você, ao qual está nos assistindo ou vai nos assistir, não deixe de passar e baixar o livro do profeta Cacau Filipe gratuitamente, e você então estará entendendo o que Deus tem de maravilhoso em pleno século XXI, né? Onde todos estão em busca de Deus. O próprio profeta Cacau Filipe e apóstolo Deltamar fala que a Ásia é um país, um lugar onde se busca mesmo a salvação. Lá eles querem ir ao encontro de Deus, né? Eles querem salvação. Já aqui no Brasil, nas Américas, aqui, o povo não está interessado em salvação. Eles buscam primeiro as suas vidas particulares, os seus desejos carnais, né? Comprar a sua casa, o desejo de ter uma família abençoada, o desejo de ter um marido. É a primeira coisa que eles pensam, em ter dinheiro, ser bom financeiramente. Mas enquanto que na Ásia, é lá aqueles homens, por mais que eles não entendam ainda quem é o verdadeiro Deus, mas eles têm a vontade de herdar a salvação e de realmente estar com Deus. Eu quero, nesta tarde, para nós não estendermos muito, né, passar a palavra ao apóstolo Deltamar para as suas considerações finais dessa live. E creio que é uma live ao qual abençoará muitas pessoas e que estão nos assistindo, e que os irmãos também possam, né, compartilhar esta live, porque é de muita importância para que todos vejam o que Deus está fazendo nesse século XXI. Amém, apóstolo? Ok, obrigado, irmão Paulo. Eu gostaria de pontuar, irmão Paulo, também que a função de um profeta na terra não é para tirar o caos de sobre a terra. Um profeta pode até trazer o caos por meio de suas profecias, que são julgamentos de Deus para a terra, como no tempo de Moisés. Moisés trouxe o caos para o Egito. Moisés foi criado por Faraó. E ele, aos olhos dos homens, devia muita coisa a Faraó. Mas no dia que Moisés voltou, por ser um profeta, ele destruiu o Egito. Ele trouxe o caos sobre toda a terra do Egito. Elias trouxe o caos sobre Israel, a ponto de Acabe e Jezabel procurar ele para matá-lo. E todos os profetas, quando vêm, ele tem uma mensagem de Deus para a humanidade, e pode ser que esta mensagem, assim como hoje, seja de julgamento. E este profeta, em vez de resolver os problemas da terra, ele traz um caos, ele traz infortúnios. Por quê? Por causa do comportamento dos homens diante de Deus. Por causa do comportamento dos homens diante do seu profeta.
porque enfrentar um profeta é enfrentar Deus. Rejeitar um profeta é rejeitar Deus. Quando as pessoas tampam os seus ouvidos e fecham os seus olhos para não ouvir um profeta, é contra Deus que eles estão fazendo isso. E veja que a profecia sobre o Covid-19 está bem claro, por causa do pecado e por causa das igrejas. O paganismo religioso é pior, irmão Paulo, aos olhos de Deus, do que o pecado natural, o comportamento natural dos homens é sobre a terra. Então, a função de um profeta não é para tirar o caos da terra, não é para estabilizar a terra, não é para tirar as doenças, a fome, a necessidade, a pobreza. Não é, Jesus não fez isso. Se fosse Jesus, o maior profeta que já veio sobre a terra, teria feito isso lá em Israel. Mas ele não curou todos os paralíticos, ele não curou todos os cegos, ele não tirou a fome da terra, ele não tirou a miséria. Ele curou algumas pessoas para que aquilo servisse de sinais, para que as pessoas acreditassem que ele era verdadeiramente o Messias que viria e para cumprir todas as profecias que os profetas tinham falado sobre ele. Então ele tinha que fazer aquilo, abrir os olhos do cego, levantar os paralíticos, pregar o evangelho aos pobres e assim por diante. Eu gostaria, irmão Paulo, para concluir nas minhas considerações finais, é ler aqui no livro do profeta Cacofli para nós concluirmos nesse assunto, Israel e a sua prostituição. No capítulo 123, as pessoas que quiserem saber o que Deus diz hoje sobre Israel, o que Deus, como Deus vê hoje Israel, você pode ler o capítulo 122, o capítulo 123, o 124, você pode ler também o 136 do livro do profeta Cacofli, e você saberá o que realmente Deus vê, como Deus vê Israel, e o que Deus irá fazer com Israel. Não é o que o seu pastor prega, não é o que você pensa, não é o que o Edir Macedo, o Valdemiro, o Edir Macedo, irmão Paulo, até coloca um paninho para parecer um judeu, deixa a barba crescer para parecer um judeu, coloca um chapeuzinho na cabeça para parecer um judeu. O Edir Macedo não sabe nada sobre as coisas de Deus hoje, a palavra de Deus hoje para os judeus. É por isso que ele está lá e construiu até um templo e colocou Templo de Salomão. Eu estive lá, eu vi o tamanho do templo dele no Brás. Ele deveria ter colocado o templo do Edir Macedo, seria mais justo e mais correto. Mas vamos ler aqui o versículo 7 de Cacô 123, irmão Paulo. Amém. O profeta Cacô Filipe diz assim, ó: eu amo Israel. O amor de Israel está gravado no meu coração para sempre. E os meus inimigos para sempre. E os inimigos de Israel serão sempre os meus inimigos. Esta é a nação escolhida e a nação abençoada. Israel é a nação escolhida por Deus, mas é uma nação perversa. Sim, é uma nação perversa. E veja que perverso aos olhos dos homens não quer dizer que é perverso aos olhos de Deus. Perverso aos olhos de Deus não quer dizer que é perverso aos olhos dos homens. Quando Deus diz lá em Gênesis que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. E toda a terra estava corrompida aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, tudo estava bem. Havia igrejas, religiões, política, tudo estava funcionando. Então o profeta diz no versículo 7, esta é a nação escolhida e a nação abençoada. Israel é a nação escolhida por Deus. Mas uma nação perversa e tola. Israel é uma rainha com a moralidade de uma prostituta. Israel, sim, os judeus lá, que formam a nação de Israel, é uma rainha, mas com a moralidade de uma prostituta. Quem diz isso? Deus por meio do seu profeta. No versículo 8, quando Israel saiu do Egito, não foi pela mão de um homem, mas pela mão do próprio Deus. E o próprio Deus despossuiu e expulsou as nações diante de Israel. Israel veio e estabeleceu-se nessa terra que você vê hoje. E Deus disse-lhe, olhem ao vosso redor, são apenas os árabes, eles são apenas selvagens, são apenas animais selvagens, mas saibam que vocês não estão sozinhos, porque eu estarei com vocês, mas vocês não farão alguma aliança com as nações, vocês serão uma nação entre as nações, uma nação entre as nações, começando pelos árabes, sim, separado, não poderia fazer aliança com ninguém. Se os judeus conhecem mesmo Jeová, se Israel conhece mesmo Deus, por que ela fez aliança com todas as nações da terra?
Por que que ela deixa lá os desfiles de homossexuais acontecer na sua terra? Por que que eles recebem os cristãos para fazer peregrinação na sua terra? Eu não sei, irmão Paulo. É uma pergunta para eles responder. No versículo 9, o profeta diz: mas depois de ser estabelecido em Israel, quando? Nos dias do profeta William. O profeta William estava sobre a terra quando isso aconteceu. Em 1947, a primeira coisa que os judeus fizeram era estabelecer os pecados e abominações das nações. Ao longo de todo o Mediterrâneo e a Cesareia, eles estabeleceram praias, hotéis e discotecas. Se você for lá no litoral, nas praias do Rio de Janeiro, se você for nas praias de Fortaleza, de Recife, onde quer que você vá, você vai ver a mesma prostituição lá nas praias de Israel, irmão Paulo. A mesma prostituição, os bares, as discotecas, os homossexuais desfilando, sim, tudo da mesma forma. Ora, afinal de contas, você está em Israel ou não? O que diferencia Israel das nações, irmão Paulo? Será que é o que restou dos muros da Lamentações que diferencia Israel das outras nações? Será que a cor da pele é o tipo de vestimenta que diferencia, que deveria diferenciar Israel das outras nações? Israel não deveria ser uma nação dentre as nações da terra? Será que é o hebraico falado que diferencia Israel das outras nações? O que é que deve diferenciar? Não é o temor a Deus? Não é o conhecimento de Deus? Não é a separação, como Deus disse por meio dos seus servos, os profetas? Mas, lá nas praias de Israel, como diz aqui, ó, ao longo de todo o Mediterrâneo e a Cesareia, eles estabeleceram praias e hotéis e discotecas. Como posso tornar-me um cristão e ainda frequentar os mesmos guetos e prostitutas que eu frequentava quando era um pagão? Como que um homem pode ser judeu e ele fazer todo tipo de paganismo e levar para a sua terra todo o paganismo, irmão Paulo? Se eu quiser agir como os pagãos e manter as mesmas relações ruins, por que eu deveria ir à igreja? Por que eu deveria ir a Israel? Por que tenho que fazer isso? De forma que as praias de Cesareia tornaram-se lugares de pecados e hotéis a céu aberto. O lago de Tiberíades, o mar da Galileia e o rio Jordão são revestidos com praias, hotéis e discotecas. Vocês vê? Deus cercou Israel com nações árabes para que ela permaneça só, porque ela é a par de Deus. Israel é a par de Deus. Mas hoje, Israel, que está na Ásia, participa dos campeonatos da Europa. Israel é membro da Eurovisão. E a política e tudo o que as nações fazem, os judeus transportaram para Israel. Vocês vê? Deus colocou barreiras em torno de Israel, mas como uma menina depravada, Israel tem os meios da sua prostituição. Já no versículo 10, para nós terminarmos, o profeta diz: e Deus disse-lhes: vocês não farão alguma aliança com as nações, e vocês serão uma nação dentre as nações. Tu serás uma nação como as... Tu serás uma nação... Tu serás uma nação como as outras nações, tu não serás uma nação como as outras nações, mas uma nação entre as nações, porque tu és a minha parte. Vocês vê? Israel é casada com Deus. E entre todas as nações da terra, Israel era a par de Deus, e, portanto, não devia associar-se a uma outra nação. Mas, apesar desta graça, Israel sempre foi infiel, e é por esta infidelidade que ela acabou por se encontrar entre as nações durante 2000 anos. Por que Israel foi parar lá no Egito? Por causa de sua infidelidade. Por que ela foi parar na Babilônia e ficou 70 anos? Por sua infidelidade. Por que eles estavam submissos aos romanos? Por causa de sua infidelidade. Por que Israel foi expulso no ano 70 de sua terra e ficou 2000 anos fora de lá? O profeta diz: por causa de sua infidelidade, vagando aqui e ali, passando por crimes. E em 1947, Deus lembrou-se de Abraão e de suas promessas e trouxe Israel de volta à sua pátria. Mas Israel não abandonou a sua prostituição e a sua imoralidade. Logo à sua chegada em 1947, Israel fez muitos amantes
Israel não suporta de estar unicamente com o seu noivo. Israel não suporta de ter apenas comunhão com Deus. É por isso que eles buscam aliança e comunhão com todas as nações da terra. O profeta pergunta: quando Deus tirar o poder econômico do teu amante, da América, dos Estados Unidos, e dar para a Ásia, você irá se prostituir também com a China? Você irá também se prostituir com as nações árabes? É a pergunta que os judeus devem responder. Irmão Paulo, meu muito obrigado e até a próxima vez. Que Deus possa abençoar e ajudar todos os seus filhos e filhas. E se há filhos de Deus hoje, dentre os judeus, que estejam em Israel ou fora, que eles possam acreditar neste profeta para que possam ser salvos. Amém. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Caco Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe é para você.